Essa história é completamente inventada, desde os nomes, fotos, provas e endereços. Como jogar? Imprima todo o caso ou veja pelo seu computador portátil se não tiver uma impressora. Se atente em toda a história, leia com atenção e cuidadosamente, envelope por envelope. O último envelope é a conclusão do caso, e então a ignore, até que descubra quem é o serial killer. Assim que ler todas as páginas do processo, faça uma conclusão e um pente fino em horas, datas, locais e ligações entre os locais de crime e os suspeitos. Utilize o raciocínio dedutivo para eliminar os suspeitos e determinar quem é o responsável pelos assassinatos. Solução. Quando achar que solucionou o nosso caso, verifique o último envelope. Você encontrará toda a resolução do caso. Aviso de copyright. Este download digital é para seu uso pessoal apenas. Você está estritamente proibido de copying, reproducing, distributing in any manner the materials in this document, including text, graphics, copiar, reproduzir, distribuir de qualquer forma os materiais deste documento, incluindo texto, gráficos, artwork, and images. All materials belong to a twist of date lid and are protected by UK and international ilustrações e imagens. Todos os materiais pertencem a caçados de mistérios e são protegidos pelas leis de copyright laws. Any illegal reproduction of this content will result in immediate legal action. Copyright do Brasil. Qualquer reprodução ilegal deste conteúdo resultará em ação legal imediata. Old Town, Chicago SD, 0BG, TEL 321, 2/11, 4/2042. Espero que esta mensagem o encontre bem. Escrevo-lhe em caráter urgente. Nosso pois nossa base precisa desesperadamente de sua ajuda para resolver um caso extremamente complexo e perturbador. Um serial killer está à solta, e os crimes que ele vem cometendo são cada vez mais brutais e difíceis de desvendar. A situação está além do que imaginávamos. Até o momento, temos 5 vítimas confirmadas, todas com características macabras em comum, e embora os métodos de execução variem, há uma assinatura muito clara e perturbadora que conecta os crimes. Cada uma das vítimas foi assassinada de maneira extremamente violenta, com marcas específicas deixadas no corpo, como se o criminoso estivesse enviando uma mensagem. Há também indícios de que ele escolhe suas vítimas com base em um padrão que ainda não conseguimos identificar completamente, mas a conexão entre elas é evidente. As vítimas até agora incluem pessoas de diferentes idades e profissões, o que torna o padrão de escolha ainda mais difícil de rastrear. O assassinato mais recente ocorreu na madrugada de ontem, e mais uma vez, a cena do crime é chocante. Como se não fosse o suficiente, há relatos de testemunhas que afirmam ter visto uma figura misteriosa nas redondezas, mas nada que tenha nos ajudado a localizar o criminoso. Com a crescente pressão para resolver esse caso e a sensação de pânico que está tomando conta da comunidade, nossa equipe tem sido incapaz de juntar as peças necessárias. As pistas parecem sempre se esvair, e o modus operandi do assassino está se tornando mais imprevisível. A sua experiência e habilidades, detetive, são agora nossa última esperança para pegar esse criminoso antes que ele cause mais vítimas. Sabemos que você possui uma abordagem meticulosa e implacável. E, dada a gravidade da situação, gostaríamos de contar com sua expertise para criar uma estratégia mais eficaz de investigação. Precisamos de um olhar atento sobre os detalhes que temos até agora e possivelmente novas abordagens que ainda não consideramos. Toda a equipe está à disposição para fornecer qualquer informação adicional e para colaborar com você da melhor maneira possível. Agradecemos profundamente por considerar este pedido e confiamos que com sua ajuda seremos capazes de capturar esse monstro antes que ele cause mais danos à nossa comunidade. Sargento 02 May 2006. Chicago Chicago News. O assassino do coração serial killer. Nos últimos meses, uma onda de crimes tem assombrado a cidade. 5 corpos foram encontrados em diferentes pontos da região metropolitana, todos com uma marca macabra. Os corações foram removidos das vítimas de forma precisa e clínica, deixando uma sequência de mortes que começa a formar um padrão claro. O que parecia ser um caso isolado de homicídios brutais tomou uma nova dimensão quando as autoridades começaram a ligar as mortes e perceberam que, além da violência extrema,
Um detalhe macabro se repetia em todos os crimes. Não apenas os corações foram retirados, mas também cuidadosamente retirados do peito das vítimas, com uma precisão cirúrgica, levando os investigadores a acreditar que o assassino possui um conhecimento anatômico ou uma formação que lhe permite cometer tais atos sem ser detectado. A resolução do mistério do assassino do coração é um desafio complexo e espinhoso para as autoridades locais. No entanto, com novas investigações, a polícia está preparando uma abordagem multifacetada para tentar desmascarar o criminoso e pôr fim ao terror que tomou a cidade. Portalchicago.com. Enter. Old Town, Chicago SW 0BG. Tel 13 de 21, do dia de 11, 4 de 42, relatório forense, sargento principal, Fiber Lanter Ref. Do laboratório. 182, 9 de 11, cientista forense. Doutora Esther Gordon. Data da coleta das amostras, 1 de maio de 2006. Data da análise das amostras, 2 de maio de 2006. RE. Investigação do caso CN 1802-911, 1 de maio de 2006. Em 2 de maio de 2006, a sargento Fibor Lanter entregou amostras coletadas nos locais onde os corpos das vítimas foram encontrados. As principais descobertas até o momento estão detalhadas abaixo. Principais conclusões. Fios de cabelo. Anexo 1. Durante a investigação, a polícia descobriu fios de cabelo que não pertenciam às vítimas, mas sim a duas pessoas aparentemente não relacionadas aos casos até agora, Eric Batista e Dana Spears. A descoberta, feita na cena do crime, pode ser o ponto de virada que a polícia precisava. Bituca de cigarro. Anexo 2. As bitucas de cigarro encontradas próximas ao local onde uma das vítimas foi descoberta foram cuidadosamente coletadas pela equipe forense. O DNA nas bitucas foi comparado com amostras de referência, e os resultados apontaram para Lenra Cooper, com antecedentes criminais relacionados a pequenas infrações, mas sem qualquer ligação anterior com homicídios. Marca de pegada. Anexo 3. As marcas de pegada encontradas na cena do crime foram analisadas por peritos especializados em rastros. Embora a polícia tenha coletado amostras para tentar obter informações adicionais, até o momento, os resultados não revelaram nenhum DNA conclusivo ou ligação direta com os suspeitos. Digital. Anexo 4. A polícia encontrou uma digital pertencente a Hildira Filler, uma mulher que até então não havia sido associada ao caso. A digital, que foi descoberta em um objeto próximo à vítima, coloca mais uma peça no quebra-cabeça que está se tornando cada vez mais complexo. Similaridade dos assassinatos. O assassino parece escolher suas vítimas com base em seu histórico de crimes cometidos sem remorso, especificamente assassinatos a sangue frio. A ideia de que as vítimas têm um histórico de matar de forma impiedosa ou cruel sugere que o criminoso se vê como uma figura de justiça, alguém que pune aqueles que, em sua visão, não merecem viver. Isso pode ser interpretado como uma espécie de vingança moral ou justiça. O assassino, ao retirar o coração das vítimas, pode estar tentando extrair a essência de sua maldade ou, de alguma forma, punir as vítimas pelo mal que cometeram no passado. O coração, muitas vezes associado ao centro das emoções e da vida, poderia simbolizar o desejo do criminoso de eliminar a maldade interior da vítima, de forma simbólica. Essas similaridades sugerem que o assassino do coração pode ser alguém com uma visão distorcida de justiça, motivado pela ideia de que está fazendo um serviço à sociedade, punindo aqueles que, de acordo com sua moral, merecem morrer. O fato de que todas as vítimas já cometeram assassinatos a sangue frio pode indicar que ele se vê como um executante de um código moral próprio, onde ele define quem merece viver ou morrer, em vez de se submeter às leis convencionais. Old Town, Chicago 2A, 0BG Tel. Old Town, Chicago SW 1H, 0CBG. Tel 321, 2211 4042. Transcrição de entrevista do suspeito. Eric Batista, 9:15 AM, 3 de maio de 2006. Caso no 1802-911. Investigador. Eric, gostaríamos de ouvir sua versão sobre os eventos relacionados aos assassinatos e a sua possível ligação com as vítimas. Você está ciente das acusações que recaem sobre você? Eric Batista. Sim, estou ciente, mas quero que você entenda uma coisa. Sou inocente. Eu não sou esse monstro que eles estão tentando pintar. Eu não sou o assassino. O que aconteceu foi um grande erro, uma grande confusão. Investigador.
Você sabe que fios de cabelo foram encontrados nas cenas dos crimes, e eles correspondem ao seu DNA. O que você tem a dizer sobre isso? Eric Batista. Eu já expliquei. Eu estive em alguns desses lugares, mas não da forma como estão sugerindo. Eu já fui um mercenário. Passei minha vida inteira no campo de batalha, sempre em situações onde a violência era a única solução. Eu sei que as pessoas me olham com desconfiança, mas isso não faz de mim um assassino de coração. Se encontrei essas vítimas em algum momento, foi por razões completamente diferentes. O fato de meu cabelo estar lá não significa que eu tenha matado alguém. Não faz sentido. Investigador, você está dizendo que esteve na cena do crime, mas não teve nada a ver com as mortes? Como você explica o fato de estar tão próximo, então? Eric Batista. Olha, eu conheço pessoas. Eu sou um cara que tem contatos. Talvez as vítimas estivessem ligadas a coisas que eu fazia no passado. Já fiz alguns serviços para pessoas não muito legais. E posso ter encontrado essas vítimas em circunstâncias que nada tinham a ver com o que aconteceu. Não estou dizendo que estou totalmente limpo, mas eu não sou esse assassino. Não tirei o coração de ninguém e não tenho nada a ver com isso. Eu sempre fui direto nas minhas ações. Se alguém morreu por minha causa, foi porque estava no meu caminho. Mas não sou eu quem mata com esse tipo de estilo, como estão falando. Investigador. E sobre os rumores de que você tem um passado de matar sem remorso? O que você pode nos dizer sobre isso? Eric Batista. Isso é parte da minha história. Eu fui mercenário, sim. Eu fiz o que me mandaram fazer, por dinheiro. Mas eu não sou um monstro. Não sou uma pessoa que fica matando por prazer ou por algum tipo de vingança. Isso não faz sentido. Eu sempre fui direto, sempre fiz meu trabalho e segui em frente. E o que estão dizendo agora sobre eu ter uma marca registrada, isso não é verdade. Eu não arranco corações, isso é um absurdo. Investigador. Então você está nos dizendo que, apesar de seu passado e de ser encontrado próximo a algumas das cenas de crime, você não tem nenhuma explicação mais clara sobre as evidências que ligam você aos assassinatos? Eric Batista. Eu não posso explicar tudo isso, não posso negar que estive lá. Mas não significa que eu seja o responsável por essas mortes. Eu já vi muita coisa na minha vida. Eu já matei, mas nunca com essa marca registrada. Isso é uma loucura. Alguém está tentando me incriminar e posso garantir que não sou eu. Investigador, entendo. Muito obrigado, Eric. Vamos continuar a investigação e você será mantido informado sobre os próximos passos. Alibi. Eric estava em uma missão contratada em uma cidade distante. Durante o dia dos assassinatos, ele foi registrado em um hotel e em uma reunião com um cliente importante que pode confirmar sua presença. Ele tem documentos e registros de viagem, como passagens de avião ou recibos de hospedagem, para comprovar sua ausência. Além disso, ele pode apresentar testemunhas que confirmem que ele estava em outro local, como colegas de trabalho ou membros de uma organização de mercenários, o que impede sua presença nas cenas dos crimes. Old Town, Chicago SW1AE 0BG, TEL 321, 2G11, 4/4/2. Transcrição de entrevista do suspeito Danas Pierce, 10:15 AM, 3 de maio de 2006. Caso no 1829-1. Investigador. Danas, gostaríamos de ouvir sua versão dos fatos. O que pode nos dizer sobre os assassinatos em que você está sendo implicada? Você tem alguma conexão com as vítimas? Danas Pierce. Primeiro, eu quero deixar claro que eu não tenho nada a ver com essas mortes. Isso tudo é um grande mal-entendido. Eu sou uma pessoa que tem um passado complicado, mas isso não significa que eu sou culpada por essas mortes. Ninguém pode simplesmente me culpar por algo sem provas concretas. Não foi eu, não sou eu, e vou provar isso. Investigador. Temos fios de cabelo encontrados nas cenas do crime e eles coincidem com o seu DNA. O que tem a dizer sobre isso? Danas Pierce, eu sei o que estão dizendo, mas isso não significa nada. Meu cabelo pode ter caído em qualquer lugar, em algum momento. Eu nunca fui de me envolver em algo tão macabro. Claro, eu cometi erros no passado, isso é inegável. Mas eu não sou essa pessoa. Não sou uma assassina cruel. Eu estava em lugares onde as pessoas com quem eu me envolvia estavam, mas isso não faz de mim culpada. Isso é apenas uma coincidência, uma jogada de azar. Investigador. Você está afirmando que estava apenas no lugar errado na hora errada?
Como você explica sua conexão com as vítimas, especialmente considerando seu passado de homicídios? Dana Spears. Eu não vou mentir, já cometi erros no passado. Já fui julgada por coisas que fiz, coisas que eu me arrependo. Mas as vítimas desses assassinatos, eu não conhecia a maioria delas. Eu não tinha motivo para matar ninguém dessa forma. Eu sempre fui direta nas minhas ações, nunca fiquei criando um espetáculo disso tudo. Se matava, era porque era necessário, não por prazer. O assassino do coração, seja lá quem for, tem um estilo de fazer as coisas que não é o meu. Isso é completamente diferente do que eu faria. Investigador. Entendo. Mas sua presença em algumas cenas de crime, através das evidências de seu cabelo, é preocupante. Como você explica isso, Dana Spears? Eu não sei, sério. Pode ser alguém tentando me incriminar, ou pode ser que meu cabelo tenha sido deixado lá sem que eu soubesse. O que mais eu posso dizer? Sei que as evidências são complicadas, mas isso não prova minha culpa. Eu nunca mataria dessa forma. Não sou uma pessoa que fica arrancando corações e fazendo isso com um símbolo, como se fosse uma assinatura. Isso não é a minha cara. Eu sou direta, e se eu tivesse feito algo assim, eu não teria deixado pistas para ninguém. Eu não sou esse tipo de pessoa. Investigador. Entendo, Danas. Vamos continuar investigando e você será mantida informada sobre o andamento do caso. Alibi. Danas estava participando de um evento corporativo em um restaurante de alto padrão, com vários colegas de trabalho, durante o período dos assassinatos. Ela tem registros de pagamento, fotos com outras pessoas presentes no evento e provavelmente pode apresentar câmeras de segurança do local, mostrando sua presença em um horário específico. O evento pode ser confirmado por múltiplas testemunhas e até mesmo pela equipe de segurança do restaurante. Old Town, Chicago. SW1MHZBG, TEL 321-2211-4242. Transcrição de entrevista do suspeito Lynn Ra Cooper, 10:45 a.m., 3 de maio de 2006. Caso no 180291. Investigador, Leon Ra, estamos investigando os assassinatos que ocorreram recentemente e gostaríamos de saber mais sobre sua possível ligação com as vítimas. Você tem algum envolvimento com os crimes? Leon Ra Cooper. Eu sei que estão tentando me envolver nisso, mas eu não tenho nada a ver com essas mortes. Eu entendo o que está acontecendo, mas isso tudo é uma tentativa de me arruinar. Não sou o que estão dizendo. Eu sou uma pessoa de princípios, não uma assassina. Eu me envolvo com a justiça e o que está acontecendo aqui é uma distorção completa dos fatos. Investigador. Temos evidências que mostram que bitucas de cigarro com seu DNA foram encontradas nas cenas dos crimes. Como você explica isso, Mormor? Lenra Cooper. Isso é complicado. Eu posso ter estado lá, mas não como vocês estão sugerindo. A verdade é que eu estive em muitos lugares diferentes, lidando com pessoas que estavam ligadas a esses crimes. Pode ser que eu tenha visitado essas áreas, mas não fui eu quem cometeu os assassinatos. Não sou esse tipo de pessoa. Eu sempre acreditei na justiça, em punir os culpados, mas de uma forma legal. Eu nunca faria algo como arrancar um coração de alguém. Isso é puro teatro macabro. Investigador, entendemos que você tem um histórico de envolvimento com casos criminais. Você pode nos explicar sua relação com algumas das vítimas? Lenra Cooper, eu trabalho com direito criminal, e isso significa que muitas vezes eu lido com casos difíceis, com pessoas que sim, cometeram crimes. Mas isso não me faz cúmplice de tudo o que acontece no mundo. Eu sou uma advogada, eu ajudo a defender pessoas e, se necessário, expor verdades incômodas. Mas eu nunca levei isso a um ponto de ir atrás de justiça com as minhas próprias mãos. Isso é totalmente contrário ao que acredito. Investigador. Você está nos dizendo que defende criminosos, mas que não teria agido de forma tão violenta como o assassino do coração? Mas e o fato de que seu DNA foi encontrado em várias cenas de crime? Não há nenhuma explicação mais concreta para isso? Lenra Cooper. Eu sei que parece estranho, mas as coincidências acontecem. Eu estive nesses lugares porque estava investigando outros casos, talvez por meu trabalho. Sei que algumas pessoas com quem trabalhei estão diretamente ligadas às vítimas, mas isso não faz de mim uma assassina. Eu posso ter estado lá, mas não fiz nada além de observar, talvez até de perto, para entender o que estava acontecendo. A presença do meu DNA não significa que eu tenha cometido o crime. Eu não matei ninguém.
Eu não sou essa pessoa. Investigador. Lenora, sabemos que você tem um certo envolvimento com o submundo criminal, mas isso não a torna uma justificativa para as evidências que estão surgindo. O que podemos acreditar sobre você em relação a tudo isso? Lenora Cooper. Eu entendo que as evidências são desconcertantes, mas sou uma profissional. Meu trabalho é ajudar a descobrir a verdade. O que estão dizendo é uma mentira. Eu não sou um monstro, e não é porque eu lidei com pessoas do crime no meu trabalho que eu me tornei uma delas. O que estão tentando me associar não faz sentido. Eu não posso controlar o que as pessoas fazem, mas eu não sou responsável por assassinatos de corações. Eu não sou o assassino. Investigador. Muito bem, Lenra. A investigação continuará e você será atualizada conforme o andamento. Agradecemos por seu depoimento. Alibi. Lenra estava em uma conferência de advocacia fora da cidade durante o período dos assassinatos. Ela se registrou em um hotel e participou de palestras, e a conferência forneceu uma lista de participantes, além de registros de sua chegada e saída. Além disso, ela tem um companheiro de trabalho ou um colega de profissão que pode confirmar que estavam juntos em uma reunião no horário crítico, discutindo questões jurídicas. Imagens de segurança do evento ou registros de vídeo podem comprovar sua presença. Old Town, Chicago, SW a 0BG. TEL 1321 do 11, quadro OD 2. Transcrição de entrevista do suspeito. Hildy Habrum, 915, AM 3 de maio de 2006. Caso no 189291. Investigador, Hildy, gostaríamos de saber mais sobre o seu envolvimento com os recentes assassinatos. Sabemos que uma digital sua foi encontrada em uma das cenas de crime. Você tem alguma explicação para isso? Hildy Habrum. Eu não sei o que você está tentando insinuar, mas eu não sou a assassina. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma psicóloga, trabalho ajudando as pessoas a lidarem com seus próprios demônios. Nunca em minha vida eu faria algo assim. Investigador, entendemos, mas, Hildy, sua digital foi encontrada em uma das cenas de crime, e as vítimas têm uma história de cometer assassinatos frios. Como você explica a presença de sua digital no local? Hildy Habrum. Isso é um erro. Eu não estava lá com a intenção de cometer nenhum crime. Eu sou uma profissional, sempre trabalhei para ajudar os outros. Não tenho absolutamente nada a ver com esses assassinatos. Eu sou psicóloga, mas não sou uma justiceira. Eu nunca faria isso, nunca iria até lá e arrancaria o coração de alguém. Isso não faz sentido. Eu estava no local, mas pode ter sido em outra circunstância. Às vezes, meu trabalho me leva a lugares complicados, mas não fui eu quem matou essas pessoas. Investigador, você mencionou que estava no local. O que estava fazendo lá? Você conhece alguma das vítimas? Hildy Habrum. Eu conheço algumas pessoas envolvidas com a psicologia criminal e, ocasionalmente, participo de consultorias em casos mais difíceis. Pode ser que eu tenha ido a algum local onde esses crimes estavam sendo investigados. Mas eu não sou responsável por nada disso. Estar em uma cena de crime não significa que eu sou culpada. Sou profissional. Minha presença pode ter sido relacionada ao meu trabalho, talvez como consultora em um caso, mas nunca de forma criminosa. Investigador. Você já teve algum contato com as vítimas ou pessoas associadas a elas em algum momento no passado? Hildy Habrum. Sim, talvez. Eu trabalho com muitos casos complexos. Pessoas que têm problemas psicológicos graves e, por vezes, até com aqueles que cometeram crimes. Eu não posso negar que posso ter feito algumas consultas com pessoas que, de alguma forma, estavam associadas a essas vítimas. Mas isso não faz de mim responsável pelos assassinatos. Eu nunca trabalhei para ajudar a cometer um crime ou para justificar algo tão monstruoso. Eu ajudo as pessoas a lidarem com transtornos psicológicos e traumas, não a causar mais dor. Investigador. Hildy, você já lidou com pessoas com um perfil de assassinato a sangue frio em seu trabalho? Isso pode nos ajudar a entender por que sua digital foi encontrada na cena de um dos crimes. Hildy Habrum. Sim, eu já lidei com indivíduos com comportamentos violentos e que cometeram crimes graves. Eu sou especialista em psicologia forense, mas isso não significa que eu compartilhe das ações deles. Eu ajudo a compreender os motivos e psicologia por trás dos crimes, não sou cúmplice deles. Minha presença nas cenas do crime pode ser porque eu fui chamada a oferecer uma análise psicológica de algum dos envolvidos, mas não para cometer assassinatos. Eu não sou uma criminosa, não sou esse monstro. Eu sou uma profissional.
Investigador. Então, você está nos dizendo que a sua digital foi deixada na cena de um crime como parte do seu trabalho como psicóloga, e não como uma envolvida diretamente no assassinato? Hilde Habrum. Sim, exatamente. Como psicóloga, eu muitas vezes sou chamada para entender as dinâmicas psicológicas por trás de crimes como esse. Eu nunca imaginei que algo como isso aconteceria. Mas, por favor, não me confundam com o assassino. Não sou eu. Eu sou uma pessoa que trabalha para ajudar, não para destruir. Investigador. Entendido, Hildja. A investigação continuará e você será informada sobre os próximos passos. Agradecemos pelo seu depoimento. Alibi. Hildja estava lá atendendo a um paciente em sua clínica privada. E a sessão foi registrada no sistema de agendamento com detalhes sobre o horário e o tipo de consulta realizada. Ela pode apresentar a presença de um assistente ou de um paciente que pode confirmar que ela estava no consultório durante o período dos assassinatos. Além disso, ela pode fornecer registros de pagamento ou e-mails relacionados à consulta que ocorreram naquele dia. Testemunhas, como outros membros da equipe da clínica, também poderiam corroborar sua versão dos fatos. Old Town, Chicago, SW1H, 0BG Tel 301 2211 4242. Transcrição de entrevista do suspeito. Victor Graves, 14:15 AM, 3 de maio de 2016. Caso no 1891. Investigador. Victor, estamos investigando os assassinatos conhecidos como os assassinatos do coração. Sabemos que há evidências que o ligam aos crimes, incluindo a sua digital encontrada em uma das cenas. Você pode nos explicar isso? Victor Graves, isso é um erro, eu te garanto. Eu não sou o responsável por esses assassinatos. Não tenho nada a ver com isso. Se minha digital foi encontrada lá, deve ter sido um engano, uma confusão. Eu sou uma pessoa muito ocupada e, de vez em quando, estou em locais que não deveria, mas isso não significa que eu esteja envolvido em qualquer tipo de crime. Investigador. Mas sabemos que você esteve presente nas cenas dos crimes. Como explica isso, Victor Graves? Eu estive lá, mas não como o assassino. O mundo é pequeno e, às vezes, o destino nos coloca em lugares errados. Eu sou uma pessoa muito conhecida, já ajudei em diversos casos, e é possível que as pessoas me vejam e pensem que eu tenho algo a ver com isso. Não sou o tipo de pessoa que faria algo tão brutal, tão sem sentido. Não tenho o perfil desse assassino. Eu sou um homem de justiça, investigador. Mas as vítimas têm uma história de crimes violentos. Elas eram todas assassinas. Você teve algum tipo de relação com elas no passado? Victor Graves. Eu sou advogado, e muitas vezes lidamos com pessoas de todo tipo. É possível que tenha cruzado com algumas delas, mas isso não significa que eu tenha qualquer envolvimento com os crimes. Eu lido com o sistema. Eu não sou juiz, eu não sou carrasco. Simplesmente não sou esse tipo de pessoa. Não importa o que vocês acham, mas minha consciência está limpa. Investigador. Você está nos dizendo que tudo isso é uma coincidência? Como explica a sua digital sendo encontrada diretamente no local dos assassinatos? Não é só uma questão de coincidência, Victor. Victor Graves. Como eu disse, o mundo é pequeno. Talvez alguém tenha me plantado ali, talvez alguém tenha deixado minha digital lá para me incriminar. Eu sou uma pessoa pública, e todos sabem quem eu sou. As pessoas tentam se aproveitar disso, principalmente aqueles que têm segundas intenções. Eu não estou envolvido nisso. Eu não sou esse tipo de pessoa. Se alguém está tentando me envolver, eu não tenho culpa. Isso é tudo parte de algum tipo de manipulação. Investigador. Então, você está insinuando que as evidências foram plantadas para incriminá-lo? Victor Graves. Sim, exatamente. Eu não sou tão burro a ponto de deixar uma digital tão óbvia. Como advogo por muitas pessoas, já vi muitas tentativas de manipulação. Alguém deve estar tentando me pegar. As evidências podem estar sendo usadas contra mim, mas não foi eu quem cometeu esses crimes. Eu não mataria ninguém dessa forma. Não é o meu estilo. Investigador. Então, você está dizendo que foi inocente, mesmo com todas essas evidências que apontam para você? Victor Graves. Sim, sou inocente. Eu nunca matei ninguém e não faria isso. O fato de estarem me acusando só mostra o quanto a investigação está sendo mal conduzida. Não tenho absolutamente nada a ver com esses crimes. Pode ser que eu tenha sido visto em algum lugar errado, mas não foi minha mão que arrancou os corações. Investigador. Mas as vítimas estavam todas ligadas a assassinatos frios, Victor.
Não há como ignorar essa conexão. Como você se sente em relação a isso, Victor Graves? Eu entendo o que você quer dizer, mas isso não me faz ser o responsável. Eu sou alguém que trabalha para trazer ordem e justiça. As pessoas podem ser cruéis e muitas vezes o sistema não as pune da forma que deveriam. Mas eu não sou um vigilante. Investigador. Mas as pistas todas estão apontando para você, Victor. Como você explica a sua digital, as evidências de DNA e sua presença nas cenas? Victor Graves. Eu já expliquei isso, não foi minha culpa. Alguém pode estar tentando me incriminar. Eu estava apenas no lugar errado na hora errada. Como eu disse antes, o mundo é pequeno, e eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Se alguém quer me culpar por isso, será difícil provar que fui eu, mas eu não fiz nada de errado. Investigador. Victor, você realmente está nos dizendo que tudo isso é uma coincidência e que não tem nada a ver com os assassinatos? Victor Graves. Sim, isso mesmo. Eu sou inocente. Eu sou um homem de bem, que trabalha dentro dos limites da lei. Se as pessoas estão tentando me incriminar, não vão conseguir. Eu tenho a consciência limpa, e vocês vão ver que não sou o responsável por nada disso. A verdade vai aparecer com o tempo. Alibi. Victor afirma que estava em casa durante o horário dos assassinatos, sozinho, assistindo a um filme. Ele diz que estava descansando após um longo dia de trabalho e não tem certeza de qual filme estava assistindo, pois estava distraído com o celular.